O milagre que mudou a vida de Francisca, quando a fé venceu o desespero. Francisca Oliveira tinha 42 anos e uma dor que nenhum médico conseguia aliviar. Não era uma dor física, mas uma angústia que a consumia por dentro, como um fogo que queimava sem parar. Há 3 anos, seu filho mais velho, Pedro, de 19 anos, havia se envolvido com drogas após a separação conturbada dela com o pai dele. O rapaz, antes estudioso e carinhoso, se transformará em um estranho, agressivo, ausente, e agora, preso por tráfico. As noites de Francisca eram um pesadelo de lágrimas e orações silenciosas, pedindo a Deus uma saída que não vinha. O pouco dinheiro que ganhava como faxineira mal dava para pagar as contas, e as visitas ao presídio esvaziavam suas economias. Senhor, até quando? Ela sussurrava, esgotada, todas as madrugadas. Foi numa dessas noites, depois de mais uma discussão com a filha caçula, Maria, de 12 anos, que já começava a repetir os mesmos erros do irmão, que Francisca ouviu um programa de rádio enquanto limpava a casa de uma patroa. Era a voz firme de um pastor falando sobre libertação, sobre como Deus poderia quebrar qualquer cadeia. Se você está cansado de lutar sozinho, venha à Igreja Universal do Reino de Deus. Aqui, Deus opera milagres, dizia ele. Francisca parou, encostou a vassoura na parede e anotou o endereço num papel amassado. Não tinha mais nada a perder. No domingo seguinte, com as mãos trêmulas e o coração apertado, Francisca entrou na igreja. O lugar estava cheio, pessoas cantando com força, outras chorando no altar, pastores impulsionando a fé de cada um. Ela se sentou no fundo, envergonhada, como se não merecesse estar ali. Mas quando o pastor começou a pregar sobre a corrente da fé que quebra as correntes do inimigo, algo dentro dela estremeceu. Deus não desistiu de você, gritou o pastor, apontando para a plateia. Francisca sentiu como se aquelas palavras fossem só para ela. No final do culto, quando chamaram quem precisava de um milagre para vir à frente, ela hesitou. Mas uma irmã da igreja, uma senhora de cabelos brancos chamada Dona Jandira, segurou sua mão e disse: "Filha, Jesus está te esperando. Não tenha medo." Com lágrimas nos olhos, Francisca se ajoelhou no altar. O pastor ungiu sua testa com óleo e começou a orar com autoridade. Em nome de Jesus, quebra-se toda maldição sobre a vida do seu filho. Que o Espírito Santo toque no coração dele e o livre das drogas e da prisão. A corrente de oração era tão forte que Francisca sentiu o corpo tremer. Ela chorou como nunca, entregando todo o peso que carregava. Naquela noite, o pastor anunciou uma campanha dos 7 dias de jejum e oração para casos impossíveis. Quem tem um filho nas drogas, um casamento quebrado, uma doença sem cura, participe. Deus vai agir, disse ele. Francisca não pensou 2 vezes. Mesmo com pouco dinheiro, ela separou o dízimo e uma oferta de fé, acreditando que Deus honraria sua obediência. Todos os dias, ela ia à igreja para a fogueira santa, onde os pastores oravam com unção, queimando petições e declarando vitória. Em casa, ela e Maria faziam a corrente de oração juntas, declarando: "Pedro será livre em nome de Jesus." No 4º dia da campanha, algo inesperado aconteceu. Francisca recebeu uma ligação da Defensoria Pública. Pedro havia sido solto por bom comportamento e encaminhado a um programa de recuperação para dependentes químicos. "Mãe, eu não sei o que aconteceu, mas ontem à noite sonhei com um homem de luz que me disse para parar com tudo. Acordei com uma paz que não sentia há anos", contou o rapaz, emocionado, no telefone. Francisca caiu de joelhos e chorou. Não era coincidência. Era Deus respondendo suas orações. Mas o milagre não parou por aí. Na vigília da vitória, uma semana depois, Pedro apareceu na igreja. Magro, mas com os olhos brilhando de uma maneira que Francisca não via há tempos. Ele subiu ao altar e deu seu testemunho: "Eu estava perdido, mas Deus me tirou do lixo. Hoje, sou livre das drogas e da prisão." A igreja explodiu em glórias a Deus. Francisca, ao lado do filho, segurou sua mão com força. "Filho, Deus não desistiu de você." "E eu também não", disse ela, entre lágrimas. Nos meses seguintes, a vida da família mudou. Pedro arrumou um emprego como auxiliar de mecânico, Maria passou a frequentar os cultos da Força Jovem Universal, e Francisca, que antes mal conseguia pagar as contas, recebeu uma promoção no trabalho após participar da campanha da prosperidade. "Deus não só libertou meu filho, como abençoou minha casa", ela testemunhava toda vez que podia.
A lição que ficou. Hoje, Francisca é uma das irmãs mais ativas da Igreja. Ela aprendeu que, quando tudo parece perdido, a fé em Deus e a obediência aos seus princípios, como o dízimo, as ofertas e a participação nas campanhas, abrem portas que nenhum homem pode fechar. Muitas vezes, pensamos que nossos problemas são grandes demais, mas Deus é maior. Ele só espera que a gente dê o primeiro passo, que é confiar nele, diz ela, sempre que alguém lhe pede conselho. E toda vez que vê um irmão ou irmã de joelhos no altar, clamando por um milagre, Francisca se aproxima e sussurra: não desista. Deus está ouvindo. Eu sei, porque Ele ouviu a minha oração. Porque, no final, a história dela não é só sobre um filho libertado ou uma vida transformada. É sobre um Deus que não abandona ninguém e uma igreja que, através da fé, torna o impossível possível. E foi justamente essa fé inabalável que levou Francisca a se tornar uma das maiores incentivadoras dos cultos de libertação na Universal. Ela não apenas testificava, mas também levava pessoas para a igreja, especialmente mães desesperadas que, como ela um dia esteve, não enxergavam saída para os problemas dos filhos. Se Deus fez por mim, Ele pode fazer por você também, dizia ela, segura, enquanto apertava as mãos daquelas mulheres com lágrimas nos olhos. Um dia, uma jovem chamada Marisa chegou até ela após o culto, com o rosto marcado pela dor. Minha filha de 15 anos está nas drogas, irmã Francisca. Já tentei de tudo, clínicas, médicos, até ameaças. Nada adianta. Eles dizem que é fase, mas eu vejo ela se destruindo. Não aguento mais ver minha filha assim. Francisca olhou nos olhos dela e, sem hesitar, respondeu: então vamos lutar juntas. Mas não é com palavras, não é com choros. É com fé. Você vai jejuar, vai trazer sua filha aqui na próxima campanha de libertação, e vamos acreditar que Deus vai tocar no coração dela. Marisa aceitou o desafio. Nos dias seguintes, ela participou de todas as reuniões, mesmo quando a filha se recusava a vir. Até que, na noite da grande corrente de libertação, a adolescente, pressionada pela mãe, entrou arrastando os pés na igreja. Sentou-se nos bancos de trás, de braços cruzados, com olhares desafiadores. Mas quando o pastor começou a orar pela quebra de maldições familiares e vícios, algo mudou. A menina, que nunca havia chorado nem demonstrado emoção, começou a tremer. Depois, as lágrimas vieram. E então, entre soluços, ela se levantou e foi sozinha até o altar. Francisca, que observava tudo de longe, não conteve a emoção. Ela sabia aquele momento. Era igual ao que havia vivido com seu filho anos antes. Quando a jovem caiu de joelhos e começou a clamar por Deus, a igreja inteira se uniu em oração. O pastor impôs as mãos sobre ela e declarou: em nome de Jesus, quebra-se agora toda a cadeia de dependência química. Saia, espírito de autodestruição. A menina gritou, como se algo pesado tivesse sido arrancado dela. E quando se levantou, seus olhos estavam diferentes. Claros. Livres. Marisa não acreditava no que via. Sua filha, que há meses não sorria, agora abraçava ela forte e pedia perdão. Mãe, eu não quero mais aquilo. Eu quero viver. Eu quero servir a Deus, disse, com uma voz que a mãe não ouvia há muito tempo. Naquela noite, as duas saíram da igreja de mãos dadas, e a jovem nunca mais tocou em drogas. Hoje, ela é obreira na Universal e ajuda outras adolescentes a se libertarem, assim como foi ajudada. Francisca sempre conta essa história para mostrar que o milagre não para nela. Deus não faz açaí com uma só semente, costuma dizer. Quando Ele toca uma vida, é para que essa vida toque outras. A igreja não é um lugar onde a gente vem só receber. É onde a gente aprende a ser instrumento de Deus. E assim, entre testemunhos, orações e correntes de fé, Francisca continua sua missão. Toda segunda-feira, ela está lá, no culto de libertação, intercedendo por quem chega quebrado. Às vezes, são mães. Outras vezes, pais, esposas, filhos. Mas a mensagem é sempre a mesma: Deus não desistiu de você. Se você ainda está respirando, é porque Ele tem um milagre guardado para a sua vida. Basta acreditar e não soltar a mão dele. Porque, no fim, a Universal não é só um lugar de milagres. É um lugar onde pessoas comuns, como Francisca, descobrem que a fé não é teoria, é poder. E que, quando Deus age, nada fica igual.
Nem as vidas, nem as famílias, nem as gerações. Tudo se transforma. Para sempre. E foi exatamente numa dessas segundas-feiras que a vida de Francisca cruzou com a de Jussara, uma mulher que chegava arrastando não só o corpo cansado, mas uma dor que parecia não ter fim. Os olhos inchados de chorar, as mãos trêmulas, o olhar perdido como quem já não enxerga mais saída. Ela entrou na igreja quase que por acidente, empurrada por uma vizinha que, cansada de ver seu sofrimento, disse: "Vem comigo, Jussara. Lá tem gente que ora de verdade." Jussara não acreditava mais em nada. Há 2 anos, seu filho, Lucas, de apenas 17 anos, tinha se envolvido com drogas e, numa noite de desespero, tentará contra a própria vida. Desde então, era uma batalha diária. Clínicas, médicos, remédios que não adiantavam, noites em claro ouvindo os gritos do filho em crise. O marido, sem saber como ajudar, afundara no álcool. A casa, que já fora cheia de risadas, virou um campo de guerra. E Jussara? Ela só pedia a Deus uma coisa, que levasse ela no lugar do filho. "Se alguém tem que sofrer, que seja eu", repetia em silêncio, todas as noites. Quando Francisca a viu sentada no fundo do templo, encolhida como se quisesse desaparecer, algo dentro dela disse: "Essa é a sua missão hoje." Sem hesitar, aproximou-se e sentou ao seu lado. Não fez perguntas, não deu sermões. Só segurou a mão gelada de Jussara e falou baixo, como quem sabe o peso de cada palavra: "Mãe, eu não sei o que você está passando, mas Deus sabe. E Ele não te trouxe até aqui para te abandonar. Hoje, essa batalha acaba." Jussara tentou segurar as lágrimas, mas elas vieram como um rio. Francisca não soltou sua mão. Em vez disso, levou até o altar, onde o pastor já iniciava a oração pelos que precisavam de libertação. "Senhor", Francisca clamou com uma autoridade que só vem de quem já viu Deus agir, "essa mulher não aguenta mais carregar essa cruz sozinha." Mas o Senhor disse que o seu jugo é suave e o seu fardo é leve. Hoje, nós quebramos toda a maldição de morte, toda a amarração do inimigo sobre a vida desse jovem. Em nome de Jesus, nós decretamos: Lucas será livre. O templo inteiro começou a orar. Uns choravam, outros gritavam glória a Deus, e Jussara, pela primeira vez em meses, sentiu algo diferente, uma paz que não fazia sentido, uma esperança que doía de tão real. Quando o pastor impôs as mãos sobre ela e declarou: "A partir de hoje, sua família será restaurada", Jussara não conseguiu segurar um soluço. "Mas como, Deus? Como?", ela sussurrou entre lágrimas. A resposta não demorou. Naquela mesma noite, enquanto Jussara ainda estava no culto, o telefone tocou. Era o marido, ligando da casa deles, a voz quebrada: "Jussara, você precisa vir para casa. Alguma coisa aconteceu com o Lucas. Ele está pedindo por você." O coração dela gelou. "Meu Deus, não", pensou. Mas quando chegou em casa, o que encontrou não era mais um filho em crise, e sim um jovem sentado na sala, os olhos vermelhos, mas lúcidos. No chão, uma seriga quebrada e, nas suas mãos, uma Bíblia aberta no Salmo 34, "Busquei ao Senhor, e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores." Lucas não soube explicar direito. Disse só que, enquanto a mãe orava na igreja, ele sentiu algo estranho, como se mãos invisíveis o puxassem para fora da escuridão. De repente, as vozes na sua cabeça sumiram. O vazio no peito foi preenchido por uma coisa que ele não conhecia: paz. E, sem pensar, pegou a Bíblia que a avó lhe dera anos atrás e começou a ler. "Mãe", ele disse, olhando nos olhos de Jussara pela primeira vez em meses, "eu não quero mais isso. Eu quero viver." O milagre não parou por aí. Na semana seguinte, o marido de Jussara, que há anos não pisava numa igreja, apareceu no culto ao lado do filho. E quando o pastor chamou os que queriam se batizar, os 3 subiram juntos ao altar. Francisca, que assistia a tudo de longe, não conseguiu segurar as lágrimas. "Isso aqui é obra de Deus", ela pensou. "Só Ele faz o impossível virar testemunho." Hoje, 1 ano depois daquele dia, a família de Jussara serve na Universal. Lucas é obreiro juvenil, ajuda outros jovens que lutam contra as drogas, e sempre que dá seu testemunho, repete a mesma frase: "Se Deus mudou a minha história, Ele pode mudar a sua também."
Jussara, que antes mal conseguia sair de casa, agora lidera um grupo de oração para mães que, como ela, quase perderam a esperança. E Francisca? Ela continua lá, toda segunda-feira, intercedendo por mais uma família, porque sabe que, enquanto houver alguém quebrado entrando naquela porta, Deus vai usar suas mãos para reconstruir. Porque na Universal, milagre não é só uma palavra bonita. É uma realidade que muda destinos. E toda história de transformação começa igual, com alguém que, mesmo no fundo do poço, ouve um chamado, vem, e decide acreditar. Era uma tarde de sábado quando a porta da Universal se abriu mais uma vez, e dessa vez entrou um homem que parecia carregar o peso do mundo nos ombros. Carlos, 42 anos, olheiras fundas, roupas amassadas e um cheiro forte de álcool que não passava despercebido. Ele tinha ouvido falar daquele lugar por um colega de trabalho, que, depois de anos batalhando contra o vício, agora sorria de novo. Se não der certo aqui, não dá em lugar nenhum, o amigo havia dito. E Carlos, sem mais forças para lutar sozinho, resolveu tentar. Ele se sentou no último banco, de cabeça baixa, como se quisesse se esconder do mundo. Mas não passou despercebido por Francisca. Ela o viu tremendo, as mãos suadas, os olhos cheios de um medo que ela conhecia bem. Sem dizer nada, aproximou-se e colocou a mão no ombro dele. Filho, você veio ao lugar certo, sussurrou. Carlos não respondeu, mas não se afastou. E isso já era um começo. Naquele dia, o pastor falava sobre restauração. Deus não olha para o que você foi, mas para o que você pode ser, disse, enquanto olhava diretamente para Carlos, como se soubesse que aquelas palavras eram exatamente o que ele precisava ouvir. E então veio o convite: se você quer uma mudança, levante a mão e peça. Deus está aqui. Carlos hesitou. Suas mãos pesavam como chumbo. Mas algo dentro dele, uma faísca quase apagada, ainda acreditava. Devagar, ele levantou a mão. Foi quando Jussara, que estava na equipe de acolhimento, se aproximou. Eu também já achei que não tinha mais jeito, ela disse, com voz firme mas cheia de compaixão. Mas Deus me tirou da lama e me colocou numa rocha firme. E Ele vai fazer o mesmo por você. Carlos olhou para ela, e pela primeira vez em anos, sentiu algo diferente, esperança. Nos dias seguintes, Carlos voltou. Primeiro, só para ouvir. Depois, para participar dos cultos. Aos poucos, começou a frequentar as reuniões dos Vencedores em Cristo, o grupo de apoio da Universal para quem luta contra as dependências. Lá, conheceu Lucas, que lhe contou sua própria história de libertação. Eu sei como é sentir que não tem saída, disse o jovem obreiro. Mas aqui, a gente aprende que com Deus, sempre tem. Não foi fácil. As noites de insônia, as tentações, os dias em que o passado batia a porta com força. Mas Carlos não estava sozinho. Francisca orava por ele toda segunda-feira, como fazia por tantos outros. Jussara ligava para saber como ele estava. A igreja inteira parecia abraçá-lo, como se dissesse, você é nosso. E a gente não vai desistir de você. Até que, numa sexta-feira à noite, durante um culto de libertação, algo mudou. Enquanto o pastor orava, Carlos sentiu uma dor no peito, como se algo estivesse sendo arrancado de dentro dele. E então, veio o choro. Não de tristeza, mas de alívio. Quando abriu os olhos, era como se uma névoa tivesse se dissipado. Ele respirou fundo e, pela primeira vez em anos, sentiu o ar encher seus pulmões sem o peso da culpa ou do vício. Na semana seguinte, Carlos voltou à igreja, mas dessa vez não se sentou no último banco. Foi até a frente, de cabeça erguida, e deu seu testemunho. Eu vim aqui quebrado, achando que não tinha mais solução. Mas Deus me mostrou que, quando a gente entrega tudo a Ele, Ele faz o impossível. Sua voz tremia, mas não de medo, de gratidão. Hoje, Carlos serve na equipe de acolhimento da Universal. Toda vez que vê alguém entrar com o mesmo olhar perdido que ele já teve, vai até a pessoa e diz, eu sei como você se sente. Mas acredite, Deus tem um plano para a sua vida. E assim, a corrente de milagres continua. Porque na Universal, ninguém é um caso perdido. Cada história de dor pode virar um testemunho de vitória. Cada lágrima derramada no altar se transforma em semente de uma nova vida. E cada impossível em que chega aqueles bancos sai de lá como um Deus é fiel.
Porque milagre, aqui, não é coisa do passado. É o que acontece toda vez que alguém decide crer. Era uma tarde de quarta-feira, dia de corrente de libertação, quando uma mulher chamada Ana entrou na Universal arrastando os pés, como se cada passo pesasse uma tonelada. Seus olhos estavam inchados de tanto chorar, e as mãos tremiam ao segurar um papel amassado, a carta de despedida do marido. Ele me deixou por outra, confessou em voz baixa para a obreira que a recebeu na porta. Dizem que eu não sirvo para nada, que sou só uma fracassada. Ana não sabia, mas Carlos estava ali perto, organizando os assentos. Ao ouvir aquelas palavras, seu coração apertou. Ele conhecia bem aquela dor. Sem pensar duas vezes, aproximou-se e colocou a mão no ombro dela. Eu já estive no seu lugar, disse com calma. Há 2 anos, minha esposa me traiu e eu perdi até a vontade de viver. Mas hoje eu estou aqui, de pé, porque Deus me deu uma segunda chance. E Ele vai fazer o mesmo por você. Ana olhou para ele com desconfiança. Como? Meu casamento acabou, minhas contas estão atrasadas, até meus filhos me veem como um fardo. Carlos sorriu e apontou para o altar. Lá é o lugar onde os impossíveis viram possíveis. Vamos juntos? Ela hesitou, mas algo naqueles olhos cheios de paz a fez seguir adiante. Naquele mesmo culto, enquanto o pastor falava sobre restauração, Ana sentiu algo estranho, uma calor no peito que subia até os olhos. Quando o apelo foi feito, ela correu para a frente, ajoelhou-se e começou a chorar como nunca. Não eram lágrimas de derrota, mas de entrega. Senhor, eu não aguento mais sozinha, sussurrou entre soluços. E então, algo aconteceu. Na semana seguinte, Ana voltou à igreja com um brilho diferente. Irmãos, eu não sei explicar, mas depois daquele culto, meu ex-marido me procurou, contou emocionada no depoimento. Ele disse que não conseguia dormir, que uma voz não o deixava em paz até lhe pedir perdão. Hoje estamos em terapia de casal, e ele quer reconstruir nossa família. O auditório explodiu em aplausos. Mas não é só isso, continuou ela, segurando um envelope. Uma empresa me ligou oferecendo um trabalho melhor, com salário quase dobrado. Como? Eu nem tinha mandado currículo. O pastor sorriu e disse o que todos já sabiam: isso é Deus, minha filha. Quando a gente entrega, Ele age. E assim, mais uma história de cinzas virou beleza. Mais um fim se tornou um começo. Porque na Universal, os milagres não são coincidências, são respostas. Respostas para quem, como Ana e Carlos, ousou acreditar que, mesmo no fundo do poço, a mão de Deus é capaz de puxar para cima. E a corrente não para. Todo dia, alguém novo entra aquelas portas com o coração partido. E todo dia, alguém sai de lá com um testemunho na boca e esperança no peito. Porque aqui, a fé não é teoria. É a chave que abre portas onde só havia paredes. E Deus? Bem, Deus continua fiel. Sempre. E o milagre não parou por aí. Ana aceitou a proposta, mas no primeiro dia no novo emprego, descobriu que a vaga havia sido criada especialmente para ela. O diretor, um homem reservado, confessou: há semanas, sonhei com uma mulher de cabelo cacheado, vestindo um casaco azul igual ao seu hoje e uma voz me disse: ela é a resposta para a sua equipe. Ana regalou os olhos, aquele era o mesmo casaco que usará no culto de entrega, quando chorou aos pés do altar, pedindo um sinal. Carlos, seu marido, que há meses buscava trabalho como motorista, recebeu uma ligação no mesmo dia: uma empresa de logística precisava de alguém urgente para uma rota internacional. O salário? Suficiente para quitar as dívidas que o sufocavam. Como souberam que eu tenho passagem limpa e falo espanhol? Perguntou ele. Não soubemos, respondeu o recrutador. Alguém indicou você, mas não lembro o nome. Naquela noite, sentados à mesa com os filhos, Ana e Carlos olharam para as contas pagas, os contratos assinados e, principalmente, para os olhos umedecidos das crianças, que voltaram a sorrir. Mamãe, Deus ouviu a gente, né? Perguntou o menor, apertando a mão dela. Ana abraçou os dois e sussurrou: Ele não só ouviu, meu amor. Ele correu para nos ajudar. Porque assim é Deus. Ele não chega atrasado. Não mede esforços. E quando a gente acha que está sozinho no escuro, é justamente ali que ele acende a luz, não como um holofote distante,
mas como uma lanterna na nossa mão, guiando cada passo. A lição: a fé não é esperar o mar se abrir, é dar o primeiro passo na água, confiante de que o chão vai surgir. Ana e Carlos não tinham currículo atualizado, nem contatos, nem a sorte. Tinham apenas um altar, lágrimas honestas e a coragem de dizer: aqui estou, Senhor. Mesmo quebrado, ainda acredito. E Deus? Deus honra a coragem daqueles que, no fundo do poço, olham para cima em vez de cavar mais fundo. Porque milagre não é só o que Ele faz por nós, é o que Ele faz em nós quando escolhemos confiar. E essa história é só mais uma página de um livro que Ele continua escrevendo, com a tinta da sua fidelidade.